Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de poder celebrar hoje o ofício da memória de Santa Clara, Virgem e Fundadora. Clara nasceu na Itália em 1193 e lá faleceu em 1253. Jovem rica, inteligente, bela e nobre por descendência, aos 18 anos deixou o mundo para abraçar a pobreza de São Francisco de Assis, com o qual fundou a Ordem das Clarissas. Rezemos hoje por todos os que se doam totalmente ao serviço do Reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho nos traz 2 grandes ensinamentos para a nossa vida cotidiana. O primeiro ensinamento se chama correção fraterna. A correção fraterna é também um serviço a Deus, quando feita por amor e com espírito de humildade. O que é a correção fraterna? Quando alguém faz algum mal a nós, a nossa obrigação é corrigir a pessoa a sós, chamá-la de um lado e conversar. Olha, você falou tal coisa sobre mim, falou tal coisa para mim, eu não gostei. É preciso que nós cheguemos a um denominador comum, pois amizades não se perdem. Amizades devemos valorizar e levar a sério. Correção fraterna. O grande problema é que às vezes nós tornamos público a ofensa, a desigualdade, o problema que vivenciamos. E quando tornamos público, torna-se impossível de se solucionar. Impossível. Porque criam rusgas, as pessoas ficam de mal, não recomeçam uma nova amizade.
Então, a primeira coisa, quando alguém te ferir, chame e converse a sós. Isto se chama correção fraterna. Se não conseguir, chame uma ou duas pessoas para que toda a situação seja resolvida na presença de testemunhas. Se isto não resolver, dize-o à igreja. Se nem a igreja a pessoa quiser ouvir, que seja então tratado como um pecador público. Depois de dar este ensinamento tão importante para os nossos relacionamentos humanos, familiares, onde devemos ter a abertura para a correção, Jesus vai falar sobre a reconciliação. Vejam que bonito quando Jesus diz: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Nós não podemos aqui nos desligar. Claro que aqui podemos refletir sobre o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, o estar ligado ou não a Deus, mas sobretudo para nos dizer que devemos ser fraternos, amigos, um valorizando o outro naquilo que tem, nos dons que tem. E depois Jesus quer falar sobre a oração. Como é importante rezar, como é importante apresentar a Deus as nossas necessidades. Jesus diz: se aqui na terra 2 de vós estiverem de acordo sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Jesus quer despertar em nós a confiança na oração, a confiança naquilo que pedimos a Deus, mas precisamos saber como pedir e o que pedir. Não podemos pedir a Deus coisas que simplesmente venham satisfazer nossas vontades humanas e que não sirvam para nada, para o bem comum. É preciso aprender o que pedir, como pedir, rezar com o Espírito Santo em nós e pedir as coisas que possam acrescentar. Às vezes pedimos coisas para o nosso egoísmo, para o nosso crescimento apenas, sem olhar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso a gente sempre diz: cuidado com aquilo que pede, porque o Senhor pode conceder. E às vezes depois devemos arcar com as consequências daquilo que pedimos. Pedimos no momento, às vezes, de desespero, de pânico, pedimos coisas que não são necessárias. Cuidado com o que pede, porque Deus pode conceder. E aí devemos arcar com isso para toda a vida. Aprender o que pedir e como pedir. Onde estivermos reunidos em oração, Jesus estará ali no meio de nós. Vamos rezar hoje por todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus na vida religiosa, como leigos, como leigas, pessoas que querem servir ao reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E seja feliz.